pessoal, aqui é a Cloud66, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Pratinha Despertado. Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Jaiju, observando o desconhecido, pensa: a dificuldade é a mesma porque eu tenho que trabalhar com outras pessoas nesse teste? Ele se pergunta, enquanto a outra pessoa estava nervosa. Jaiju olha com mais atenção, então ele fala: olá! Ele estende sua mão em direção da Jaiju. Então Jaiju pensa, vendo o corpo dele tremendo, parece que ele teve várias dificuldades no segundo andar. Os papais reagem e Jaiju também. Olá! Jaiju estende sua mão também em direção à mão do jovem. Eles trocam um aperto de mão amigável. Então outro jovem fala: oi, você é um streamer, né? Ele fica esperançoso, apertando a mão de Jaiju. E Jaiju fica meio nervoso. E Jaiju então fala: sim, eu sou. Você passou por um sufoco, né? Então o jovem fala: desculpa, enquanto larga a mão de Jaiju. E Jaiju fica meio assim, então pensa, faz sentido, já que é a primeira vez que eu encontro com seu mano à torre. Eu não tenho nenhuma experiência. Um dos membros do chat de Jaiju então comenta: sim, essa é uma reação normal para um novato. Outro fala: quem Jaiju é um robô? Esse novato arrogante tá ficando convencido. O jovem então se apresenta: qual é o seu nome? Eu sou Han e é o Seok. Vamos chamar ele só de Yeon, gente, ou talvez Seok. O Seok se apresenta para Jaiju, pondo sua mão contra o peitoral de sua armadura que está bem danificado. Então Jaiju, um pouco sem jeito, fala: eu sou Kim Jaiju. Kim Jaiju? Esse é um nome bem único. O jovem ri um pouco e Jaiju: bem, eu ouço isso com muita frequência. Kim Jaiju. Ele olha para o lado de sua tela, que é o chat dele na realidade. Seok então fala: com licença, mas essas coisas na sua cabeça e ombros, elas são chamadas de papai? Jaiju fica um pouco surpreso e presta atenção para o que ele fala. Aí ele fala: sim, os espectadores não te ensinaram? Ele pega um dos papais, que, vamos admitir, é fofinho. Ele segura o papai na frente de Seok. E Seok fala: sim, os espectadores estão ficando loucos, perguntando por que um papai tá aqui. Ele se aproxima e olha para a criaturinha felpuda. Então Jaiju põe esse papai de volta em seu ombro e fala: bem, acabou depois do primeiro andar, então as coisas ficaram meio que assim. Delove então comenta: o que você quis dizer que acabou assim? O primeiro andar é o seu capítulo escuro. De verdade, eu não conseguiria levantar minha cabeça depois de ficar assim no primeiro andar com o papai. Então Seok comenta: então ele olha para outra direção. Só que antes dele conseguir falar o que ele queria falar, os dois são interrompidos por um estrondo que assusta eles e os surpreende. Os papais se seguram em Jaiju, não sei como, mas se seguram. E era estátuas gigantes se mexendo. Os dois olham perante a eles. Seok e Jaiju olham, os papais também. Vamos terminar com essa conversa depois. Jaiju fala com urgência, olhando para as estátuas, e Seok fica apavorado, como qualquer pessoa normal ficaria, naturalmente. Um bastão de pedra é jogado com força contra o chão. A sua ponta esmaga-se contra o chão e as criaturas ficam de pé. 0.00. Agora a contagem de tempo havia acabado e as estátuas gigantes feitas de pedra começaram a se mover. Jaiju então pensa: se a dificuldade do terceiro andar for a mesma, a fraqueza do guardião também será a mesma. Ele se prepara para lutar, era inevitável. Os papais ficam observando a situação, enquanto o pobre do Seok estava desesperado lá atrás, não sabendo bem o que fazer contra criaturas aterrorizantes. A estátua do guardião fica de vigia no terceiro andar. As pessoas normalmente dizem que o verdadeiro teste começa aqui. Dificuldade baixa significa apenas uma estátua, e a dificuldade média são apenas 2 estátuas. Alta são 2 também, Jaiju pensa enquanto cerrava seu punho. Sua mão
contra o bastão de seu machado. Ele se prepara, engole em seco. Os popós também estavam nervosos. Naturalmente, quem não ficaria contra criaturas gigantes assim? Mas, se você não derrotar as duas simultaneamente, a que for derrubada começa a se reviver. As duas estavam preparadas. Uma tinha lança e a outra tinha escudo, um lanceiro e um escudeiro. E Jaiju estava preparado para o combate iminente, enquanto Sioki estava assustado. Uma das estátuas tinha olhos vermelhos. Um pessoal do chat do Jaiju começa a falar sobre o caso. Oh, tá começando? Um monte de pessoas não morreram aqui? Sim, elas ficam confusas e morrem. É óbvio que o escudo é para defender e a lança para atacar. O escudo parece mais agressivo, não é? A criatura, então, se move. Ele é o lanceiro. Seus olhos vermelhos estavam prestando atenção no adversário e tenta acertar o chão. O chão quebra. A força era enorme, lançando pedra e poeira para toda a direção. Realmente se tratavam de criaturas muito poderosas. O desafio do terceiro andar não era brincadeira. Que tipo de poder? O jovem é jogado para longe. É o Sioki o tempo inteiro. O Sioki se levanta um pouco de bruço e fala: onde? Jaiju? Onde você tá? Ei, o hospedeiro morreu? Se o Jaiju morreu, a Stream morre. Ele tá logo ali. O pessoal ri um pouco. E Jaiju já havia partido para cima, ao invés de ter recuado. O lanceiro estava pronto para tentar um novo ataque. O escudeiro estava pronto para defender de qualquer ataque possível. O escudeiro tenta usar o escudo e sua força de seu corpo contra Jaiju, jogando contra o chão em sua direção enquanto Jaiju corria. Porém, apesar de tudo isso, o escudeiro derruba o escudo com muita força contra o chão, levantando mais poeira. Jaiju, seu que grita preocupado. E, apesar de tudo isso, o escudeiro se levanta e olha que apesar de ter tido uma cratera no chão, não tinha corpo de ninguém lá, o que faz ficar confuso por um momento. Porém, não há tempo mais para pensar, pois Jaiju já estava preparado para atacar em seu ponto cego. Com toda essa força, Jaiju dá um grande salto e, com a energia focalizada em seus braços, usa seu machado para atacar a criatura. Ele tá brilhando mais do que estava no segundo andar? Uma das pessoas pergunta. Você também acha? Eu também, outra comenta, olhando para a situação que estava a se desenrolar na frente de todo mundo. E Jaiju focaliza toda essa energia no machado e acerta a perna do guardião. Uau! Sei que fiquei impressionado. Jaiju eficientemente quebra a perna do guardião, fazendo cair de escanteio. Porém, de maneira inesperada, uma mão de pedra se estende. Era o escudeiro segurando o lanceiro para ele não cair. Uau! O companheiro! DeLove então comenta: essa é a decisão correta. Realmente, quem ia esperar que eles iam se ajudar? Então, Jaiju pensa um pouco nervoso. Não tem tempo. A lança da estátua vai reviver se eu só ficar esperando. Ele estava pronto com seu machado. Eu não posso só deixá-la reviver. Jaiju toma uma respiração profunda pela boca e com muita força parte para cima. Os papóis se seguram em Jaiju com a súbita energia que foi proporcionada por sua corrida. Rapidamente, ele não deixa a estátua reagir. Ele corta uma das pernas da outra. O que é essa tomada de decisões? Ele tá acertando a perna de um cara. Tá ajudando seu companheiro? Mas que truque barato, não é? Ei, essa não é a transição de King Jaiju? Porque ele parece um cara malvado. Ainda pondo mais energia. Ele fala mais uma vez e usa mais energia do que antes. O seu olhar era sério. Ele corta de novo. E dessa vez, elas duas caem para escanteio. E de cara no chão naturalmente. Quanto maior o objeto ou o indivíduo for, maior o tombo. A poeira se levanta. Ela continua se levantando. Um brilho azul misterioso estava nos olhos de Jaiju, provavelmente é a mana. E Jaiju observa as duas estátuas que estavam agora derrubadas e o pé de uma delas, que ainda se mantinha em pé,
Ou melhor, a estátua não, mas o pé sim. Jaeju! Seoki grita. Jaeju, então quem é você? Seoki fica impressionado olhando a situação. Jaeju fica um pouco nervoso, sem saber bem como explicar a situação. Agora que eu penso sobre isso, é pra ação de 2 pessoas. Essa cena acabou, né? A estátua estava com seu olho apagado, porém, isso não ia durar por muito tempo, e Jeju percebe isso. Ele fica com choque, e rapidamente o olho da estátua se acende de novo em vermelho. Abaixa! Jeju grita, com ar mais sério, para Seoki se abaixar o mais rápido possível, pois a estátua com certeza ia atacar agora. Seoki estava desavisado, olhando para uma direção. Ele se vira e fala, hã? Confuso. Afinal de contas, Seoki não havia percebido o perigo iminente que estava indo em sua direção. Isso mesmo, meus filhos! A estátua tentou lançar a lança, mesmo que fosse para sacrificar sua arma por um momento, só para acertar um dos jogadores. E Seoki ainda estava meio inerte na situação, não reagindo muito, bobinho. Eu disse para baixar a cabeça! Jaeju, com urgência, consegue, a tempo, jogar Seoki no chão, junto com ele mesmo. A estátua passa quase raspando na direção deles, quase mandando Seoki de F. Mas por pouco que eles não são atingidos, porque olha o tamanho dessa explosão. Se tivesse atingido Seoki, ele já ia de F com certeza. Porém, já que o tempo de reação de Jaeju era muito bom, ele conseguiu salvar a pele de Seoki dessa vez. A sombra pairava sobre eles, e os dois olham para cima surpresos e atônitos. Era realmente o escudeiro que já estava pronto em posição, e o lanceiro que havia atacado essa lança posteriormente agora estava desarmado. É uma avó de Hong Kong. Apenas mate-os de um jeito agradável, Jaeju. Alguém do chat faz uma piada um pouco desagradável. Os olhos da estátua eram ameaçadores e vermelhos, olhando ainda para a direção deles dois. E Jaeju pensa, e em pensar que ele jogaria a lança. Só derrubá-los não foi suficiente. O outro jovem fica impressionado também, ou melhor, com medo, e eu ficaria no lugar dele também. Coitado Seoki. Porém, apesar de tudo isso, Jaeju não se daria por vencido. Vamos acabar com eles, ele pensou. Os papóis estavam também com uma cara um pouco mais séria. E Jaeju estava com o machado em suas mãos. Era um novo desafio, que eles tinham que ainda prosseguir. E a cara de Jaeju fica mais séria ainda. O poder de quem, Jaeju? Uma outra pessoa torce. Você é tão legal, Jaeju, opa! Outra pessoa comenta. Jaeju então começa a correr, com a sua energia focalizada nas pernas, para atacar o adversário. Ele dá um salto inusitado e olha para a estátua, ou melhor, ele já estava em cima até do seu escudo. Ele prepara-se, mais energia ainda, em uma posição de corrida e dá uma largada súbita, com toda a energia que ele podia, dá um outro salto e finalmente se prepara focalizando a sua energia azul, ou melhor, a sua mana em seu corpo, para fortalecer ele, para poder fortalecer o seu próximo ataque. A estátua olha, mas não tem mais nada que se fazer. Ela foi cortada ao meio, e dessa vez foi por valer. Seu torso pela metade, o resto da estátua havia caído e Jaeju estava entre a fissura do corte que ele mesmo realizou. A outra estátua, porém, segura na outra estátua tentando acertar Jaeju, mas ele já havia caído para desviar. Ele pensa, aqui não há espaço para se esquivar, o que eu faço? A estátua já estava com a outra mão preparada para acertar Jaeju se necessário, e Jaeju estava deslizando pelas costas da outra estátua que ele havia mandado de F. Não tem tempo para pensar, Jaeju pensa, enquanto olha para a situação sério. Antes que a estátua quebrada reviva, ela já estava começando a querer reviver na realidade. Olha a mana se focalizando no corte que Jaeju realizou. Tenho que acabar com isso rapidamente, Jaeju pensa determinado. Seus olhos ficam azuis, com tanta mana que ele estava focando na hora. A estátua dá um tapão, só que Jaeju consegue desviar a tempo. Dá um salto e se prepara para acertá-la também. E ele consegue.
Ele acerta o braço dela e seu braço desmorona pela metade, cortado ao meio. O corte foi tão sério e tão profundo que a rachadura foi até o pescoço da estátua, e a estátua cai junto com a outra, e as duas com peso caem uma em cima da outra, pro chão. E Jaeju pousa graciosamente no chão, sem problema nenhum, quando vê o estrago atrás dele. Ele estava com uma cara séria e parecia até maneiro. A estátua ainda tenta se mexer um pouco, seus olhos ainda vermelhos, porém elas se desligam, sinalizando que Jaeju conseguiu derrotar as duas ao mesmo tempo. Então uma notificação do sistema aparece: você cancelou o julgamento. E logo em seguida, várias notificações aparecem simultaneamente. Usuário Oceano Vermelho doou 5 moedas. Usuário Kinadeshgo doou 20 moedas. Vários usuários começaram a doar do nada, e era um atrás do outro, realmente uma coisa de doido. Posso ir com a estratégia original que tenho para quebrar o olho vermelho, a fraqueza do guardião, foi o que Jaeju pensa. Mas posso destruir as estátuas para uma limpeza também. Esse não era o plano original de Jaeju, porém, vamos admitir, não estava nos planos dele ter um parceiro. Nessa ocasião, melhor uma outra pessoa lá. Então, ele teve que improvisar, não teve jeito. Realmente não teve jeito. Jaeju satisfeito, bota a mão na cintura, olhando para cima enquanto segura seu machado com a outra. De qualquer maneira, limpamos com segurança. Demorou muito? Ele pergunta pro chat. Aí alguém fala, demorou muito? Meu ramen nem terminou de cozinhar. Aí outra, que é tão legal. Eu tava esperando por um novato como você. O pessoal estava muito satisfeito na realidade. Mas um portal não está aparecendo? Já fica confuso olhando para o lado e para o outro. Ele só aparece um novato em tempos como esses. Alguém comenta. Está na sua frente e outra lá. The Love fala. Ele é um jogador experiente, se você não viu lutar. Mas ele nem sabe onde os portais estão. Lolo. Jaeju então pensa, bem, me saí tão bem que deveria fingir que não saber dessas coisas agora. Seoki fica nervoso. Espera, quem Jaeju? Sim, Jaeju perplexo se vira rapidamente por um momento. Poderíamos falar um pouco? Seoki estava nervoso e Jaeju exausto. Eu perdi muito tempo no terceiro andar. Eu quero subir o mais rápido possível. E Jaeju, criando uma desculpa, fala, desculpa, mas talvez outra hora. Ele fala com uma animação e do nada começa a correr. Haverá uma chance mais tarde. Tchau. Sim, ele foi nessa. E eu fui abandonado. Ele foi deixado no vácuo. Infelizmente não é o seu dia, Seoki. Infelizmente não foi seu dia. Em frente ao templo abandonado, Jaeju começa a andar para cima das escadas. Ele continua andando até chegar a um pequeno altar, onde estava um pergaminho cuidadosamente fechado e antigo. Porém, apesar de antigo, não parecia desgastado com o tempo. E Jaeju abre o pergaminho com cautela e cuidado, olhando com atenção para o que tinha nele. A história então começa. Estivemos esperando nossa destruição. Um símbolo, um emblema talvez, de uma águia estava sendo queimada. O grito das pessoas famintas. E eram pessoas famintas. A guerra desolava o lugar. Os espíritos dos soldados caídos vagam ao redor do Império. Ano 957 do Império Astroal. O Imperador Louco tocou o sino do triunfo enquanto decapitava um novo general que tinha retornado. A razão é simples. Ele não ouve e lutou sozinho, então ele foi executado. Se um viajante estiver lendo esse texto, deixe-me aconselhar sobre uma coisa. Nunca deixe o imperador irritado. E o imperador era esse senhor. Olhos vermelhos, cabelos longos e loiros, uma presença imponente, terno preto, detalhes vermelhos e uma capa real, vermelha, típica. O que significa mesmo, Loli? Sério, pelo menos ajuda. O que é isso? O pessoal pergunta, não entendendo. E Jaeju pensa, bem, eu obviamente não sei o que significa agora, mas essa é uma dica no quinto andar. E o portal, logo em seguida ao lado de Jaeju,
se abre. Ele percebe e decide. Primeiro, verificaria a recompensa antes de ir para o quarto andar. Ele olha para o sistema de recompensa. Ligeiro. A dificuldade desse teste foi mediana, então eu acho que a recompensa deve ser uma merda. Uma pessoa clarifica, achando que a recompensa deveria ser muito ruim mesmo. Janju recebe o seu pacote, e então ele pensa, a recompensa é só uma bolsa de moedas, ele fica decepcionado. Previsão bem cedida. As recompensas são baratas. Eles deram muito no primeiro e no segundo andar. Esta é a quantidade normal. Apenas um. Normalmente, a terceira na dificuldade difícil. Ele segura e quando ele olha para o resultado, a bolsa era de 5.000 moedas. Que isso? Rank normal. Quando reivindicado, ele é automaticamente convertido em moedas. Ele fica em choque olhando para aquilo. Tá porra, 5.000 moedas no terceiro andar? Que isso? Aí Janju mudou completamente de opinião. Eu tava preocupada porque tinha só uma recompensa, mas tinha bastante. Ele fica feliz pra caramba, dando um ok pro pessoal. Eu rachando de como foi barato, só me faz chorar de inveja. KKKKKK. O sistema avisa, viewers atuais 211, seguidores atuais 138, moedas 5.608. Que isso? Nossa, é muita coisa de moeda mesmo, hein? O Jajito pensa, o aumento de seguidores deve ter vindo do chat de Iha Yeonseok. 5.608 moedas. Se houver apenas moedas no quinto andar, então há mais para aprender sobre engenharia mágica. Ele começa a analisar a situação. Mas Janju, o papai não tem estado um pouco quieto desde o segundo andar? Se você é o guarda deles, preste mais atenção. De verdade, pensei que eles estavam mortos. E Janju olha para o seu ombro, perplexo. O que significa? O seu cabelo estava jogado para trás por culpa do vento. Admito que fica muito bem assim. Os papais estavam trêmulos. Papai, eles estavam cansados ou talvez com fome. Não tem como saber. E nós só saberemos no próximo episódio. Obrigado por acompanhar até aqui. Clown Sensei. Rui!